Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela Educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Olá para todos vocês que estão em casa, para vocês que nos assistem, crianças, adultos. Olá vocês que estão acompanhando essa aula através do canal da Univesp. Olá para vocês que estão acompanhando essa aula através do Centro de Mídias São Paulo. O meu nome é Rogério Júnior, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo. E nos próximos 30 minutos, eu e uma grande equipe criamos uma oportunidade, mais uma oportunidade de aprendizado para vocês. Hoje, nós vamos conversar sobre transformações. Essa aula foi desenvolvida especialmente para você, aluno do 4º ano, mas todos os demais podem acompanhar. Eu tenho certeza que todos vão gostar e se surpreender. Então, eu ia dizendo aqui que a aula de hoje é sobre transformações. Nossa, e que momento, né, mais apropriado para falarmos de transformações. Quando nós falamos em transformações, estamos falando em mudanças. E quantas mudanças nós estamos enfrentando nesses últimos meses, não é verdade? Essas mudanças em nossa rotina, mudanças no cuidado da higiene. Vocês, crianças e jovens que estão em casa, estudando, fazendo as atividades à distância, quantas mudanças. E nós também, adultos, estamos nos deparando, né, com a necessidade de muitas mudanças e transformações que ocorrem no nosso cotidiano. Agora, nessa aula, nós vamos conversar especificamente sobre determinados tipos de transformações. Então, como eu disse, transformações significam mudanças. Mas que tipo de mudanças eu vou falar aqui e conversar com vocês hoje? Para isso, eu peço que, a partir desse momento, você, aluno, pega o seu caderno, que nós vamos utilizar para desenvolver as atividades, tá? E se você não tem um caderno, não tem problema, pode ser um bloquinho de papel. Então, aqui na tela, eu vou desenvolver algumas anotações para dar prosseguimento à aula. Então, como eu disse, nós vamos conversar sobre transformações. E transformações são mudanças. Ora, no nosso dia a dia, nós estamos cercados de mudanças e transformações, não é verdade? Há aquelas transformações que ocorrem no nosso corpo. Vocês aí que são jovens, já estão percebendo mudanças e transformações no corpo de vocês. E os adultos também, não é isso mesmo? O envelhecimento também é uma transformação muito grande do corpo. Essas transformações que ocorrem no nosso corpo podem ser acompanhadas ao longo dos dias, meses e anos. Olha, nós percebemos, por exemplo, que nossas unhas crescem. Isso é uma transformação. Nossos cabelos, eles também crescem. E os adultos já perceberam que os cabelos podem mudar de cor, vão esbranquiçando, não é isso mesmo? Ora, além dessas transformações que ocorrem no nosso corpo, há aquelas transformações que ocorrem na natureza. Nós percebemos, ao longo de um mesmo dia, por exemplo,
mudanças no tempo. Um dia pode amanhecer ensolarado, tornar-se nublado ao longo do dia e terminar o dia como uma chuva. Nós podemos perceber, por exemplo, que transformações, mudanças podem ocorrer no clima ao longo de um ano. Ao longo de um ano nós percebemos mudanças no clima, no inverno, para a primavera, no verão e assim sucessivamente. E vocês acompanham essas transformações e mudanças que ocorrem no tempo, no clima, transformações que ocorrem na natureza, como, por exemplo, árvores que perdem suas folhas em determinado período do ano. E em outro período do ano, elas florescem. Então, são transformações que ocorrem na natureza. Então, aqui na tela nós temos, vou registrar para vocês, transformações no corpo, transformações na natureza. Então, nós vamos analisar algumas transformações que ocorrem no cotidiano, aí mesmo na sua casa. Você vai se deparar e encontrar, ver várias transformações. Transformações nos alimentos, no preparo dos alimentos, na forma como conservamos os alimentos, eles sofrem também transformações. Para entendermos melhor essas transformações, eu proponho a vocês, que estão aí com um caderno, um registro das seguintes informações. Vamos construir uma tabela utilizando 6 linhas do seu caderno. Eu vou fazer aqui as linhas. Vocês que já têm o caderno, já possuem as linhas prontas. Vocês que estão com o caderno vão contar 7 linhas para construir essa tabela. Depois que vocês contarem as 7 linhas e terem construído, ou quem construiu a tabela, vai traçar uma linha dividindo a tabela ao meio. Aqui nós vamos exemplificar com várias transformações. E ao lado, vocês vão classificar que tipo de transformação é essa. Então, para vocês entenderem melhor, vocês vão acompanhar comigo a demonstração desses materiais e vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu falo de tipo de transformação. Para isso, vamos partir da seguinte informação. O que é algo reversível? Algo reversível é aquilo que pode ser revertido, voltar ao estado original. Então vejam, o gelo, neste ambiente, ele está sofrendo uma transformação. Ele está derretendo. Essa transformação é chamada de mudança de estado líquido. O gelo, neste momento, está mudando do estado sólido para o estado líquido. Isso é uma mudança reversível. Por quê?
Porque a água que está aqui nesse recipiente, proveniente do descongelamento do gelo, ela pode voltar para o congelador e tornar-se gelo novamente. Então, nós estamos falando de uma mudança reversível, que pode ser revertível. O gelo, ele é feito de água e a transformação dele para o estado líquido não cria outra substância. Trata-se de água que pode voltar a ser gelo. Quando a gente fala de mudanças reversíveis, que podem voltar ao estado original, nós temos um exemplo que é o ciclo da água. Por que é chamado de ciclo da água? Porque envolve mudanças, transformações, em que a água sofre, mas ela nunca deixa de ser água. E essas transformações são contínuas e voltam ao estado original. Você, aluno, que na escola já estudou, viu com o professor de vocês, professor de ciências, o ciclo da água, já verificou que a água, ela está nos rios, mares, oceanos, no solo, no corpo dos seres vivos. Ela pode se transformar em nuvens, ela pode se transformar em neve, em granizo. E essas transformações são todas reversíveis. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo uma demonstração. Todos vocês já viram um umidificador de ar? O umidificador de ar é um aparelho que transforma a água líquida em uma névoa úmida. Então, eu estou colocando aqui nesse aparelho, nesse umidificador, água no estado líquido. Então, vejam que a água no estado líquido está sofrendo uma transformação e passando para o estado gasoso, que se condensa logo em seguida. Quando, com recipiente de vidro, eu coloco sobre essa névoa úmida, podemos observar que essa névoa, que é feita de água, ela condensa no interior do vidro e retorna ao estado líquido. Então, as mudanças de estados físicos são mudanças reversíveis. Quando falamos em mudanças reversíveis, nós temos, então, o derretimento do gelo, que é um exemplo de transformação reversível. Condensação da água. Também é uma transformação reversível, não só a condensação, mas as mudanças de estados físicos da água, como a evaporação, a solidificação, são transformações reversíveis. Um outro tipo de transformação são as transformações irreversíveis. O que é uma transformação irreversível? Uma transformação irreversível, como o nome já está dizendo, não pode ser revertida. Ela não volta ao estado original. Um exemplo disso envolve o preparo dos alimentos. O cozimento dos alimentos envolve transformações nos alimentos. Então, vejamos aqui. O ovo cru, ele tem uma determinada coloração e consistência, e após o cozimento, ele adquire outra consistência e outra coloração.
Ou seja, nós estamos vendo aqui uma transformação, uma mudança. E trata-se de uma mudança irreversível. Não é possível voltar o ovo ao estado original, cru. Um outro exemplo de transformação irreversível envolve o amadurecimento de frutas. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês algumas bananas verdes, né, e bananas maduras. Então, a fruta sofre uma transformação, mudanças ao longo dos dias, que nós chamamos de amadurecimento, são transformações irreversíveis. Não é possível fazer com que a banana madura volte ao estado original. Então, o cozimento dos alimentos o amadurecimento de frutas são exemplos de transformações irreversíveis. Só quero retomar aqui mais um exemplo que eu esqueci de comentar com vocês sobre transformação reversível, uma transformação reversível que envolve o congelamento dos alimentos. Então eu tenho aqui uma carne que está descongelada, eu posso congelar a carne, ela adquire outra consistência, mas essa carne congelada pode voltar ao estado original descongelada. Então, também é uma transformação reversível. Então, desses exemplos que eu coloquei aqui, nós podemos classificar o derretimento do gelo como transformação reversível. A condensação de água, as mudanças de estados físicos da água, como evaporação, solidificação, também são transformações reversíveis. O cozimento dos alimentos, o amadurecimento de frutas, são transformações irreversíveis, que não podem, não há como voltar ao estado original. Então, vocês que estão em casa, estão participando da aula, vamos acompanhar aqui no chat as mensagens que eu estou recebendo. O Eduardo disse que está adorando minhas aulas. Muito obrigado, Eduardo. É a segunda aula que estou gravando aqui. A Júlia falou das transformações nos alimentos. Bem notado, Júlia. A Sara Marques diz que a aula está muito legal. Muito obrigado, Sara. O Cleiton está dizendo que a aula está muito interessante. Obrigado, Cleiton. O Victor disse, estou gostando da aula. Luan também está achando a aula muito legal. Obrigado, Luan. Obrigado, Victor. Marcos diz o seguinte, de sólido pode virar líquido e novamente para o sólido. Muito bem observado, Marcos, parabéns. A Tainá questiona, na verdade, ela está perguntando, água salgada pode congelar? Sim, Tainá, a água salgada ela pode congelar. Só que a temperatura, né, para congelamento da água é diferente da água comum que nós temos em casa, né? A água com sal, a água congelada, contendo sais, ela precisa de uma temperatura muito mais baixa, ou seja, ela precisa de mais frio para poder congelar, tá? Espero que tenha esclarecido tua dúvida. A Sara disse, que legal, professor. Obrigado, Sara, que bom que você está gostando. O Samuel está falando aqui, fica tão quente que evapora. Isso, Samuel. Se você está se referindo à evaporação da água que ocorre nos oceanos, mares,
É isso mesmo, o calor é um facilitador, acelera a evaporação da água. A Rafaele está dizendo, muito legal mesmo, muito interessante. O Gabriel também está elogiando a aula, muito obrigado, Gabriel. E o Ricardo fala de uma transformação irreversível, que é o envelhecimento da pele, certo? Muito obrigado, Ricardo, pela sua observação. Então, se você que está aí quer mandar mensagem, participar, pode contribuir que nós temos alguns minutos. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Na verdade, eu tinha uma apresentação, outros exemplos para mostrar para vocês, tá? E tivemos aqui que utilizar esse dispositivo para anotarmos as informações. Eu quero só um detalhe que eu quero comentar com vocês, que é uma mudança muito importante, uma transformação que ocorre no nosso cotidiano, inclusive aí na sua casa. A queima, quando a gente fala de queima de um material, nós estamos falando de transformações que ocorrem nesse material. Então, o simples acender de um fósforo envolve uma transformação desse material e essa transformação, ela é irreversível. Seja a queima de um fósforo, ou a queima de um papel, ou qualquer outro material, é uma transformação irreversível. Então, a queima desse fósforo envolve uma transformação de tal forma que não é possível reverter, tá? Então, esse é um outro detalhe importante que pode ser acrescentado aqui na nossa tabela, que é a queima de algum material. Então, eu vou colocar aqui a queima do palito de fósforo. Eu acrescentei mais esse exemplo porque trata-se também de uma transformação irreversível. Ora, essas informações são muito importantes. Para você que é pequeno, do quarto, quinto ano, são informações importantes que vocês vão entender mais adiante, quando vocês avançarem para os anos seguintes. Porque essa diferença entre transformações reversíveis e transformações irreversíveis são fundamentais para a gente compreender duas ciências fundamentais no mundo, que são a química e a física. A química, ela estuda as transformações irreversíveis da matéria e das substâncias, enquanto que a física estuda também as transformações reversíveis das substâncias e da matéria. Não é à toa que as mudanças de estados físicos da água já estão informando mudanças de estados físicos, ou seja, eu estou me referindo a uma transformação reversível e é estudada pela química, física, certo? Correção, tá? Vamos ver se há mais alguma participação aqui. Olha só, o Davi está fazendo um elogio, muito obrigado, Davi. Ele diz que é um professor incrível, agradeço. A Isabela diz que está amando, obrigado, Isabela. O Diego disse, ficou muito claro, professor, obrigado, Diego. Jackson está dizendo, que aula legal, muito bom para estudar. Muito obrigado, Jackson. O Andrei está dizendo, a queima é irreversível. Isso mesmo, Andrei, correto. A queima, né, de qualquer material, substância, são transformações irreversíveis. Então, eu tenho agora um minutinho
para conversar com vocês, me despedir. Eu quero agradecer a atenção de vocês, a participação pelo chat. Quero agradecer todos vocês que estão em casa, agradecer a atenção de você, aluno, agradecer a atenção da minha família, dos meus amigos. Um grande abraço para vocês. Também estou com muita saudade, estou em casa e sentindo falta de todos. Um abraço e até a próxima. Estudar é para todos.